Amém. Contigo, Suzana. À vontade. Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai relembrando agora os últimos encontros que a gente teve. A gente já teve 2 encontros, né? E nós falamos sobre a salvação e depois sobre a graça. A gente entendeu que a salvação ela é um presente de Deus, né? Não é de obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação ela é pela graça, ela é por não merecer. Então, eu não posso fazer nada para adquirir essa salvação, como eu também não há nada que eu faça para perder essa salvação. Amém? E nós entendemos que quando a gente recebe a graça, é o pacote completo. Como a gente recebeu a salvação, crendo e confessando, como a gente recebe as demais coisas, crendo e confessando. Então, é dessa forma que a gente recebe todas as coisas. A gente não precisa se sacrificar para ser merecedor de alguma coisa, né? Aprendemos que não precisamos também buscar que Deus se agrade de nós, porque isso já é uma realidade. Não é à toa que ele nos escolheu, né? Ele já se agrada de você. Nós não precisamos nos esforçar para obter algo que nós já temos. Ele nos criou, ele nos escolheu e ele veio até nós primeiro. Ok? Então, partindo da graça, mas não saindo dela, porque ela é necessária, a gente precisa entender o que se fala tanto sobre reino, sobre o reino de Deus, estabelecer reino, manifestar reino. O que é reinar com Cristo, né? Então, vamos falar sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino, a gente aprendeu a palavra evangelho, que significa boa notícia, boas novas, né? Então, o evangelho do reino, ela é a boa notícia do reino, e reino quer dizer governo. Então, a gente vai falar sobre o governo de Cristo. Aqui começa uma mudança, né? Porque a graça, a gente entendeu que ela é de graça, mas o reino, ele é conquistado por obras. Então, o reino de Deus, ele está relacionado a obras e recompensa. Salvação é graça. Graça é favor não merecido, ou seja, ninguém faz nada para merecer. Ninguém está recebendo a salvação porque merece, né? Por isso fala em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça você é salvo, é por meio da fé, e isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O reino é obras e recompensa. Lá em Mateus 11, 12, ele fala assim: desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência ao reino dos céus, e pela força, com muito esforço, se apoderam dele, né? Então, salvação é de graça, sem merecer. Reino é obra e recompensa. Mas as duas coisas, elas se completam. Não existe reino sem a graça. E você pode observar, inclusive, que Jesus não falou sobre a graça, porque ele estava cheio dela, porque ele é a graça em pessoa, né? Jesus é a graça. Ele é o passaporte para você tentar entrar no reino. O primeiro passo para você desejar o reino é você já ter recebido a graça. Então, no Evangelho da Graça é sobre arrependimento e fé em Cristo Jesus. No Evangelho do Reino é sobre obras e recompensa pelas obras. É ensinado, é falado, é pregado sobre o governo de Cristo. Jesus pregou o Evangelho do Reino. Lá em Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,23 ele diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-se na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, taraná, espécies de doenças. Então, ali mostra que Jesus pregava sobre o evangelho do reino. Ou seja, desde a primeira vinda de Jesus, o reino se iniciou. Ok? Mas, ok, como ou quando acontece esse reino, esse governo, como que funciona esse negócio? Eu não sei se todo mundo sabe, mas esse reino que a gente fala é o reino milenar de Cristo. O governo de Cristo na era milenar, aqueles 1000 anos que virão. Vamos lá, a gente vai resumir. Deus fez uma aliança com Abraão, certo? Lá em Gênesis 12, no 1 e 2, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então, de Abraão, Deus fez uma nação, ele fez um povo para ele. Esse era o povo de Deus. Quando Deus enviou Jesus, foi para a remissão dos pecados, a salvação desse seu povo, daquele povo que ele escolheu para ele, que ele gerou para ele, né? Os gentios, eles não entrariam nisso.
Gentio é todo o povo que não é judeu, que não fazia parte desse grupo, né? Do povo que Deus escolheu. Mas, João 1, 11, 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, ali abriu-se uma janela para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? Jesus morreu e ressuscitou por todo aquele que nele crê. Então, o propósito central e eterno de Deus é o retorno de Jesus na Terra. Para quê? Para estabelecer o seu reino sobre todas as nações. E isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. Jesus virá para estabelecer o seu governo aqui na Terra. O propósito de Deus sempre foi ter um povo vivendo unido a Ele, andando em seus caminhos. E isso é a chave para o entendimento do fim dos tempos. Porque isso tipo, o povo se perdeu do caminho e Jesus vai trazer de volta para o caminho. Em Apocalipse 21:3 diz assim, ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, no fim dos tempos, que tempo? No tempo determinado por Deus, em que todos aqueles que Deus já escolheu antes da fundação do mundo tiverem confessado Jesus, depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Evangelho do reino, ok? Não evangelho da graça. Depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, esse é um dos sinais para o fim dos tempos, né? Então, Jesus ele voltará à Terra em 2 momentos para estabelecer o seu reino, para iniciar toda essa organização. Primeiro momento, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, ou seja, ninguém vai perceber a sua vinda, ela é imperceptível, né? Apocalipse 16:15, Apocalipse 3:3 diz que ele virá como um ladrão. E ele vem para recolher, ele vem para raptar os seus vencedores. Haverá o período de 7 anos de tribulação. O que é esses 7 anos de tribulação? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de terrível tribulação. Essa falsa paz que a gente fala aqui, essa paz, esses 3 anos e meio de paz, é para os judeus, ok? Porque para o crente, esses 3 anos e meio aqui vai ser terrível. Porque eles vão entender que Jesus não era o Messias, eles vão achar isso por causa do anticristo, e eles vão cair de pau em cima dos crentes. Então, os 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação é tudo tribulação para crente, ok? Segundo momento, a Bíblia diz em Apocalipse 1:7 que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Então, são 2 maneiras diferentes aí. Nesse segundo momento, ele trará os vencedores, que ele raptou na vinda como um ladrão, para governar junto com ele a era milenar. Ok? Então, aquelas pessoas que confessaram Jesus estão salvas, mas que não negaram-se a si mesmo, que não tomaram a sua cruz, que não estão seguindo Jesus, não são discípulos de Jesus, né? Elas não estarão com a sua alma pronta para esse processo. Lembra que a gente falou sobre a salvação da alma, né, no primeiro encontro? Então, essas pessoas, elas serão governadas por aquelas que já venceram esse processo da alma. E aí agora elas terão 1000 anos para negar-se a si mesmo. E isso é o governo de Cristo no reino milenar. E você precisa decidir se você quer governar com Cristo ou se você quer ser disciplinado. Ninguém gosta de ser disciplinado. Imagina na era milenar, né? Período milenar é um período de recompensas para alguns e de disciplina para outros. O nosso propósito é sermos imagem e semelhança de Jesus. O propósito de Jesus é ter a sua santidade manifestada em nós. Então, quando Deus entregou a humanidade caída para Jesus consertar, né? Para Jesus consertar o seu povo, o propósito de Cristo é entregar para Deus os seus escolhidos prontos. Todo crente salvo através de Cristo Jesus será imagem e semelhança dele. Todo crente vai ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, se você não estiver pronto até a volta dele, ele vai te consertar na marra no milênio. Por isso a importância de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz enquanto você tem essa consciência, né? Ele somente vai cessar de nos disciplinar
quando a sua santidade for manifestada em nós. Ou seja, a salvação da alma, quando tiver isso completo. Seja antes, seja durante o milênio. Porque disciplina, é importante a gente ter esse entendimento. Disciplina é para os filhos, é para os que confessaram Jesus. Milênio é para crente, ok? No milênio só vai ter crente. Então, agora a gente vai dar uma passeada na Bíblia ali para entender algumas coisas. A gente pode observar algumas coisas ali em Apocalipse, no capítulo 2. Se você quiser abrir sua Bíblia. A partir do primeiro versículo, Jesus manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Quem fala ali é Jesus, né? Não sei se, de repente, a sua Bíblia, não sei se está em vermelhinho. A minha é aquela que fica tudo em vermelhinho que Jesus fala. Então, quem fala ali é Jesus Cristo. E se você for ler sobre as 7 cartas, em todas elas vai aparecer 2 coisas iguais. Eu vou correr rapidamente, mas você pode olhar com calma depois, ok? A primeira carta está em Apocalipse 2, do 1 ao 7, a igreja de Éfeso. E aí ele diz ali, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, ele se apresenta ali, né? Ele diz quem ele é. O versículo 2 diz, conheço as suas obras. E aí ele começa a falar, e lá no versículo 7 ele diz assim, e ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, tarará, tarará. Então, aqui ele diz o seguinte, quando ele escreve ao anjo da igreja, todas as cartas ele escreve, ele direciona ao anjo da igreja. Essa palavra anjo, ela vem do grego, que é ángelos, e ela quer dizer mensageiro. Quando a gente fala de anjos, a gente tem que parar de imaginar aquelas asinha e aquela areola por cima, porque anjo não é isso, tá? A palavra anjo ali, ela está falando do ofício, da função. Anjos, na verdade, são espíritos, não é a palavra anjo não é o que ele é o que ele faz. Eles são espíritos. Lá em Hebreus 1,14 diz que anjos são espíritos, ok? Então, é um espírito que tem como ofício ser anjo, ou em português, ser mensageiro, tá? Então, aqui, ele usa o mesmo termo quando ele se refere ao mensageiro daquela igreja. Cada vez que ele vai falar, ele fala, escreve ao anjo da igreja. Segunda carta, está em Apocalipse 2, do 8 ao 11, e ele fala a igreja de Esmirna. Quando chega no versículo 9, ele diz, conheço as tuas obras. E no versículo 11 ele diz, e ao que vencer, e não receberá o dano da segunda morte, por exemplo. Terceira carta, Apocalipse 2, do 12 ao 17, igreja de Pérgamo. Quando chega no versículo 13, ele diz, conheço as tuas obras. No versículo 17, ele diz, e ao que vencer, darei de comer do maná escondido, tarará, tarará. A quarta carta está em Apocalipse 2, do 18 ao 19, igreja de Tiatira. Quando chega no versículo 19, ele diz, eu conheço as tuas obras. E lá no 26, ele diz, e ao que vencer. A quinta carta de Apocalipse 3, do 1 ao 6, igreja de Sardes. Primeiro versículo, ele já diz, conheço as tuas obras. No quinto versículo, ele diz, o que vencer. A sexta carta tem Apocalipse 3, do 7 ao 13, igreja de Filadélfia. No versículo 11, ele diz, conheço as tuas obras. No versículo 12, ele diz, e ao que vencer. Sétima carta e última, Apocalipse 3, do 14 ao 22, igreja de Laodiceia. Ele escreve ao anjo de Laodiceia e no versículo 15 ele diz, conheço as tuas obras. E no 21 ele diz, e ao que vencer. E aí ele vai dizendo a recompensa de cada um, né? Então, nas 7 cartas, você pode ler depois com o tempo as direções ali. Nas 7 cartas se repete, conheço as tuas obras e ao que vencer. Então, Jesus está dizendo que as obras, elas determinam quem é vencedor com Cristo. Pelas obras, Jesus vai dizer se você é vencedor ou não. O que significa ser vencedor? É ser um governante, é reinar com Cristo, é fazer parte do governo dele. Como diz ali em Apocalipse 2, 26 e 27, diz assim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, eu lhe darei poder sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro.
Isso ele está falando sobre os vencedores, não é só ele. Então, os vencedores, eles governarão, eles reinarão e são identificados pelas obras. Eles governarão no reino milenar, naqueles 1000 anos que Cristo governará sobre a terra. Onde fala mais isso? Apocalipse 20, versículo 4, ele diz: "Vi tronos e se assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. E não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os vencedores viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Cristo vai reinar durante 1000 anos e quem governará são os vencedores junto com ele. Ou seja, aqueles que fizeram obras segundo a vontade de Deus. Não pode ser qualquer obra, não adianta a gente julgar o que a gente deve fazer. A obra que garante o reino é segundo a vontade de Deus. Então, muita gente quer fazer o que gosta, muita gente quer fazer o que acha que tem que ser feito, mas isso não é fazer a vontade de Deus, é fazer a sua própria vontade. E se você estiver fazendo a sua própria vontade, você não está negando a si mesmo. Então, você não tem obras para reinar. São obras que viram palha, que a gente vai ver mais na frente. Por isso ele diz em Mateus 7, 21, esse é um versículo chave para o reino de Deus, tá? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse versículo, ele é chave para o reino, assim. É aquele que faz a vontade de Deus. Então, para herdar o reino, você precisa fazer obras segundo a vontade de Deus. Nossas obras, elas serão julgadas individualmente. Elas serão provadas e elas passarão pelo fogo, conforme a gente pode ler em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 a 13. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Não dá para fazer nada além de Cristo, que é Jesus Cristo, diz ali. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, se as obras forem de madeira, de feno ou de palha, elas queimam no fogo, porque essas coisas pegam fogo. Mas se elas forem de ouro ou de prata, no fogo ela é refinada. Então, ali no versículo, explica sobre isso. No versículo 14, ele diz assim, ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, nessa parte do fogo permanecer, esse receberá galardão. A palavra galardão significa recompensa, tá? É recompensa. Então, se a obra for de ouro ou for de prata, passar pelo fogo, for refinada, resistir ao fogo, então essa obra terá um galardão, uma recompensa. E o versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá um prejuízo. Contudo, porém, todavia, entretanto, essa pessoa será salva como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, não perde a salvação, mas perde o reino de Deus, perde o governo. Então, nós precisamos ter obras para receber recompensa e herdar o reino. Lembra que a gente falou sobre dom, né? Então, o que é recompensa e o que é dom? Nós somos salvos por causa do dom. Deus nos deu dom gratuito pela sua graça. Portanto, nós somos salvos. Um cristão é salvo por causa do Senhor Jesus. Após ser salvo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que manifestar essa vitória de Cristo pelo Espírito Santo, que está no seu dia a dia. Então, se ele fizer isso, no fim, ele vai ter recompensa celestial de Deus. A nossa vida com Jesus não encerra quando a gente confessa Jesus. Ela inicia quando a gente confessa Jesus, né? Então, quando alguém crê em Cristo, ele recebe o presente. Qual é o presente? O dom, né? O dom que é presente, o presente da vida eterna. Quando alguém segue a Cristo, ele recebe a recompensa, o galardão, que é o reino de Deus. A recompensa é obtida por meio da fidelidade e das obras.
e é para os cristãos. A recompensa diz respeito ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo, depois que a gente é salvo. Então, há um grande engano nas igrejas, né? As pessoas pensam que a salvação ela é a única coisa e que não há nada além de ser salvo. Mas a salvação é só o início da coisa. E aí eles consideram que o reino e a vida eterna é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Algumas pessoas acham que herdar o reino que herdar o reino, tipo assim, herdar o reino é herdar a vida eterna, e perder o reino é perder a vida eterna. Mas a distinção entre os dois é muito clara na Bíblia, em diversas mensagens, diversos textos, né? Uma pessoa pode perder o reino, mas ela não perderá a vida eterna. Ela pode perder a recompensa, mas ela não perderá o dom, ok? A Bíblia ela faz distinção entre a parte de Deus e a parte do homem. Uma parte é a salvação dada por Deus e outra parte é a vitória da conquista do reino milenar. Essa é a parte do homem junto, né? Ser salvo não tem absolutamente nada a ver com as obras da pessoa. Assim que uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. E após a sua salvação, Deus imediatamente coloca uma segunda coisa diante dela. Além da salvação, existe para ela uma recompensa. Olha só, nos tempos que nós estamos vivendo, né, Deus salva somente os indignos. É por não merecer que é salvo, né? No futuro, no período do reino, Deus recompensará apenas os cristãos dignos. Aí é por merecer. Então, sem a fé, o homem não pode ser salvo. Mas sem as obras, o homem não pode ser recompensado. Para ser salvo, precisa de fé. Para ser recompensado no reino, tem que ter obras. A Bíblia tem muitos versículos sobre recompensa desde o Antigo Testamento. Tem como, por exemplo, 2 Crônicas 15:7, que ele fala assim: mas seja forte, não desfaleça, não desfaleça suas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isaías 62:11 também fala assim, ó: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa e diante dele o teu galardão. Então, salvação é você ser livre da condenação. E reino é governar, é reinar com Cristo durante 1000 anos. Ok? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, todo crente, ok? Todo salvo através de Cristo Jesus vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:10 diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não é o mesmo que o trono branco. A Bíblia fala sobre trono branco também. O trono branco, ele vai julgar os ímpios, todas as pessoas que não confessaram Jesus. O tribunal de Cristo é o tribunal do nosso Senhor, do nosso dono, que a gente falou no último encontro também, que Jesus é o nosso dono. Esse é o tribunal que nós vamos comparecer. E ele julgará as nossas obras, ele não julgará a nossa salvação, ele julgará as nossas obras, obras somente de quem confessou Jesus, ok? Tá, Suzana, e as obras de quem nunca confessou Jesus? Tipo, eu tenho uma amiga que ela nunca confessou Jesus, ela não acredita em Jesus, mas ela tem muitas obras. Essas obras, elas não são consideradas obras para Jesus, né? Por quê? Porque não tem como fazer algo para quem você não conhece. Não adianta você fazer algo para alguém que nem sabe quem é você, vamos supor, né? Então, somente serão julgados obras de quem confessou Jesus, o povo dele. Ele julga as obras dos seus. Ele espera que você, como filho, tenha um comportamento de filho de Deus. Então, que você tenha obras para ele julgar. Outras pessoas que não são de Jesus, ele não vai julgar, não faz parte dele isso, né? E para que vamos ser julgados ali? Para receber segundo o que tiver feito, como diz lá em 2 Coríntios 5:10. Então, eu fiz sei lá, né? O Senhor me ordenou fazer uma obra,
essa obra eu realizei, eu vou apresentar diante dele, ele vai dizer, parabéns, você ganhou tanto de recompensa, sei lá o que de recompensa, né? Esse vai ser o momento do tribunal. Então, esse tribunal não tem nada a ver com salvação. A salvação, ela já aconteceu, a gente sabe, é um fato, é pela graça e não muda isso, né? Esse tribunal é para quem vai ou não reinar com Cristo, para quem vai ser governador junto com ele, ou para quem vai ser disciplinado por ele, né? Então, a gente pode analisar também a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, a partir do versículo 14, ele fala muito bem sobre isso. Não sei se a gente lê agora, eu acho que não, né? Acho que eu só vou fazer a explicação para correr rapidinho, né? Mas depois vocês leiam, eu vou passar todos os versículos, depois também um resumão, né? Depois a gente lê, vocês, né, cada um lê de novo esse texto, ele é muito importante sobre o reino. Para quem não sabe, esse homem que está citando ali, ele é Jesus, e os servos somos nós. Então, ele nos entregou talentos. Lembra que nessa parábola fala que um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2, outro ele deu 1, né? Os servos que fizeram a vontade de Deus entraram para o reino. No final ele chama, né? Vem para a alegria do teu Senhor, tarará. Ou seja, eles governarão com Cristo. Mas aquele que tinha um talento, ele não perdeu aquele talento, porque o que Deus dá não tem como ser perdido. Por isso que ao receber a salvação nós não perdemos, mas nós temos talento para multiplicar. No final, Jesus fala sobre as trevas exteriores. Essas trevas exteriores não é o inferno, ok? Ela se refere a um lugar fora de Jerusalém, durante o milênio. Os servos que agirem como esse homem ali, que não fez obras, essas pessoas serão lançadas para um tempo de disciplina, ou seja, estarão fora da Nova Jerusalém, né? O reino, como a gente falou ali em Mateus 11:12, ele é conquistado por obras. Desde os dias de João Batista, é conquistado pela força que se apoderam dele. E quem não tiver obra será lançado nas trevas exteriores. E aí ele diz que é onde há pranto e ranger de dentes. Quem será lançado ali são os crentes salvos sem obra. Não é inferno. Não é para quem não confessou Jesus como Salvador. As trevas exteriores é para crente salvo que não tem obra. Então, nós podemos aprender sobre o reino também na parábola das 10 virgens. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25 também, isso aqui é do 1 ao 3, os versículos. Eu sei que esse texto ele tem muita coisa, ele é muito rico para explorar, né? Vocês podem ler depois também. Deus revela muitas coisas nele, mas aqui a gente percebe uma coisa muito clara sobre o reino. Ele fala sobre as 10 virgens. Quem são as virgens? A igreja. Nós somos aquelas virgens ali, né? E aí ele fala que tem 5 prudentes e 5 loucas, mas todas são crentes. Quem são os crentes? São todos aqueles que creem em Jesus, independente de denominação, se é católico, luterano, batista, não importa, né? São os crentes que creem em Jesus. Então, todas ali, aquelas 10 virgens ali do texto, elas confessaram Jesus, porque todas eram virgens, todas eram crentes. Mas veja bem, as 10 virgens têm azeite na lâmpada. Isso aponta para a presença do Espírito Santo no nosso interior. A lâmpada é o nosso espírito e o azeite é o Espírito de Deus, ou seja, aponta para a salvação. As 10 virgens estão salvas, porque só tem Espírito Santo quem confessa Jesus, né? As 10 virgens têm Espírito Santo. Mas há aqui uma diferença entre as virgens. A prudente tem um reservatório. Ali no texto diz que elas têm um reservatório com uma vasilha sobrando de azeite. Esse azeite sobrando, ele aponta para o Espírito sobre, que é o que realiza as suas obras. Elas adquiriram algo a mais que as outras. Ter azeite na lâmpada fala de ter o Espírito Santo em mim, mas ter o azeite na vasilha fala de ter um algo adicional, ok? E nós podemos perceber pelo texto que são as obras. É aquilo que você realiza segundo a vontade de Cristo. Quem tinha obras entrou com ele e a porta foi fechada. As outras, Jesus disse que não conhecia. Jesus vai dizer que não conhece quem não tem obra. Exemplo de obra para o reino. Como é que eu vou saber o que é uma obra para o reino? Tem na Bíblia? Por exemplo,
Lucas 6,35 diz assim, ó, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, nada esperando em troca, e será grande o vosso galardão. Então, ali mostra a obra e mostra a recompensa. Emprestar dinheiro a alguém sem esperar ser pago é a sua obra. Amar o seu inimigo é a sua obra. Fazendo isso, você terá recompensa, é isso que o texto diz. Nenhuma passagem da Bíblia menciona que alguém tem que amar o seu inimigo e fazendo isso vai receber a vida eterna. Nenhuma passagem fala isso. Mas existe o versículo que diz que se você fizer o bem aos outros, a sua recompensa será grande. Então, a recompensa ela é proveniente de obra, não é para salvação, ok? Romanos 6,23 diz que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está muito evidente que o dom de Deus é a vida eterna. Então, o que é a recompensa? A Bíblia nos mostra que reino é a recompensa. O sermão do Senhor no Monte, lá em Mateus 5, né, de 5 a 7, ele fala de reino. Lá nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele vai falando de todas as bem-aventuranças e no final ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é mencionado 2 vezes nessas bem-aventuranças. No final, o Senhor diz assim, bem-aventurados vocês são, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque grande o vosso galardão nos céus. Aqui fica explícito que recompensa é o reino, é obter o reino, é obter algo dentro do reino. Amém? Mateus 16, 27 e 28, ele fala assim, porque o Filho do Homem, ele há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A recompensa do reino, ela tem por base a obediência do homem. Quem não for fiel enquanto viver na terra, não perderá a vida eterna, mas perderá o reino. Quando chegar o tempo de Jesus e ele vier pela segunda vez, muitos não entrarão no reino. É o que se percebe ali em Mateus 7, 21, que ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, na sequência, quando lê esse Mateus 21, na sequência do versículo 22 e 23, ele explicou isso. Ele explica que haverá muitos, não são apenas um ou dois, mas que haverá muitos que não farão a vontade de Deus. Versículo 22 diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos muitos milagres? E aí no 23 ele fala, então lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus, ele nos diz o que ocorrerá diante do trono de julgamento. Ele diz naquele dia, então isso se refere, isso aponta para um futuro. Quando fala naquele dia, ele aponta para algo que vai acontecer, né? Naquele dia, diante do Senhor, muitos dirão, não temos nós profetizado em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres? Em uma só frase, a expressão em teu nome é mencionada 3 vezes ali. Isso aponta para pessoas que pertencem ao Senhor. Pessoas que confessaram Jesus. Que julgam ser íntimos. O fato de dizerem Senhor, Senhor, prova que a posição dessas pessoas é de um cristão. Porque só cristão chama Jesus de Senhor, né? Elas não apenas dizem que profetizam, que expulsam demônios, que fazem milagres, mas fazem isso no nome do Senhor. Então, a menção de em teu nome 3 vezes nos mostra que o relacionamento delas, que tem um relacionamento delas com o Senhor ali. Ao menos elas se acham íntimas. Mas aí, Jesus vem e diz, nunca vos conheci. E por não compreenderem o significado dessas palavras, muitas pessoas acham que fala sobre salvação ali. Mas se elas não fossem salvas, a palavra Senhor aqui não teria significado. Porque nós sabemos que quem confessa Jesus como Senhor é salvo. Então, se não fizermos a vontade de Deus, mas em vez disso nós fizermos obras de acordo com a nossa própria vontade,
nós somos considerados iníquos e seremos excluídos do reino. Nós achamos que se pudermos fazer essas coisas, nós seremos uma pessoa aceita. A gente pode até pensar, né? Tipo, profetizar, expulsar demônio, realizar milagres, sejam coisas mais importantes. Elas são importantes, mas essas coisas, elas nunca podem substituir a vontade de Deus. Precisa saber qual é a vontade de Deus. Não importa o quanto uma pessoa tenha feito, o problema aqui é a definição do que é mal. Aos olhos de Deus, fazer o mal não significa fazer coisas más. Se uma pessoa não prestar atenção à vontade de Deus, isso é ruim aos olhos de Deus. Já se torna algo ruim, né? O problema aqui não é fazer mal, mas é não ter princípio. O que são os princípios? Os princípios são a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não importa o que você faça. O Senhor Jesus dirá que você é iníquo. Os que fazem as coisas segundo o seu próprio ego não terão parte no reino. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse versículo nos mostra que o reino de Cristo começa com o toque da trombeta do sétimo anjo. Vai ser no final da tribulação, da grande tribulação, né? A sétima trombeta anuncia que Jesus está vindo. Ou seja, quando Cristo começa o seu reinado, que alguns entrarão no reino, alguns receberão o reino, muitos outros não. Alguns entrarão no reino de Cristo, muitos outros não estarão prontos para reinar. E para saber se você vai governar com Cristo, você precisa analisar o que você está fazendo com a sua vida. Porque cada um terá recompensa do que estiver buscando agora. Se você estiver buscando dinheiro, a tua recompensa é dinheiro. Se você estiver buscando sucesso, a tua recompensa é sucesso. Ou talvez não, talvez você nem conquiste nada disso, mesmo que busque. Porque nós não temos garantia fora de Deus. Mas se nós estivermos buscando o reino de Deus, a recompensa será o reino de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Portanto, nós precisamos correr e nos esforçar. Para quê? Para a gente estar pronto para reinar com Jesus. Dependerá de como nos esforçamos hoje. Por isso a importância de oração, de jejum, de renúncia, porque ali, de leitura da palavra, porque ali eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida, que não necessariamente é igual a do meu irmão ou da minha irmã, né? A cada um ele deu talentos e ele quer que desenvolva algo para ele, mas eu preciso saber qual é a vontade de Deus. O que você mais escuta no Tropa é: leia a Bíblia. Você vai conversar no Tropa Homens, Tropa Criança, Tropa Jovens, leia a Bíblia. Por quê? Porque as Escrituras mostram a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que a gente se encontre todos lá no reino. Amém? Era isso. Glória a Deus. Era isso a primeira parte, né?